shut up. In the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. The wall through the center of this town cannot last. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Em 1915, um menino chamado Louis Leakey procurava por instrumentos de pedra perto de sua casa. Era o início de uma obsessão vitalícia que levaria Leakey a revolucionar a história das origens humanas. "44 anos mais tarde, Leakey procurava pelo elo perdido. E sua busca levou-o à atual Tanzânia. Leakey persuadira o mundo científico a ver o elo perdido como o primeiro ancestral humano a confeccionar ferramentas. Agora, ele precisava encontrá-lo. E contava com a ajuda de sua segunda esposa, Mary, e o filho dela, Jonathan. You got something, boy. Eles encontraram muitas ferramentas, mas nem sinal do ferramenteiro. E Leakey já procurava há 22 anos. Sua sorte mudaria em breve. Em 17 de julho de 1959, Louis Leakey padecia de uma gripe. O trabalho na escavação havia desacelerado até ele se recuperar. E embora não parecesse, aquele dia o tornaria célebre. Naquela manhã, Mary aproveitou para passear com seus cães e afastou-se do acampamento. Ela não esperava encontrar fósseis, mas as chuvas daquele ano haviam trazido vários deles à superfície. Ao examinar o solo acidentado, ela detectou um formato inconfundível exposto na terra. Era o topo de um crânio. Mary convenceu-se de que este devia ser o ferramenteiro que procuravam. Louis, darling, please wake up. I found something very important. Darling, please, I know you're not feeling well, but try and wake up. What have you found? I don't know. That's why I want you to come and have a look. You're going to have to help me. Louis Leakey esperara 20 anos para encontrar o seu ancestral humano ferramenteiro. Well done, my dear. You have better eyes than me. Mas não era o que ele esperava encontrar. O crânio era mais símil do que havia imaginado. Heavy. Well, certainly not a homo, my dear, I'm afraid. Now look at this. But, darling, just look at where he was found. It can't just be a coincidence. Mas estava na mesma camada geológica que as ferramentas. A lógica era inescapável.
Este tinha de ser o ferramenteiro e, portanto, o começo da espécie humana. Leakey batizou-o de Zinganthropo boisiae, em homenagem ao seu financiador Charles Boise. Tinha um cérebro pequeno, mas fortes dentes e mandíbulas, cujos músculos eram tão grandes que fundiavam-se em um sulco no topo do crânio. Mas, se Zing usava ferramentas, por que precisava de mandíbulas tão possantes? Leakey ignorou essa questão e apresentou Zing como o ferramenteiro. Por um ano, o mundo científico aceitou Zing como o elo perdido ferramenteiro. Então, em 1960, Leakey mudou completamente de ideia. Mary ia do acampamento para a cidade quando uma lata de tinta deslocou-se do bagageiro do seu carro. Ao parar para fixá-la, percebeu um formato familiar na terra. Era outro pedaço de crânio, de uma espécie completamente nova e mais humanoide. Leakey decidiu que aquele era o seu ferramenteiro há muito perdido. Ele o chamou de Homo habilis, literalmente, homem hábil. Habilis tinha um cérebro maior e muito mais dentes humanos, o que fazia sentido se ele obtinha carne usando utensílios de pedra. Embora os utensílios de Habilis fossem pouco mais que pedras quebradas, eles marcaram o início da tecnologia humana da pedra. Mas se Habilis era o ferramenteiro, por que Zing também foi achado com as ferramentas? Leakey has stumbled across an incredible discovery, and that discovery is humans and human-like organisms coexisting in Africa at the same time. No início da década de 60, o modelo da evolução humana foi questionado e, com ele, a própria noção de um único elo perdido. Por mais de um século, o modelo da evolução humana tinha sido uma linha reta. Começava com uma forma evolutiva inferior, um ancestral macaco. E terminava com a mais avançada criatura na Terra, o ser humano moderno. E em algum lugar no meio tinha de haver o elo perdido entre os dois. Por isso, Zing ocupou esse lugar até a chegada de um novo candidato. All of a sudden you have Habilis, this more human-looking animal. Both these fossils date to the exact same age, about 1.8 million years of age. So what do? You have to remove Zinj from the human line, and you have to place them in different lines. And what is most amazing thing, in the same valley, within meters of each other, you have two species living side by side. And that changes or makes a whole paradigm shift in how we view human evolution. And so this line is all of a sudden broken apart. De repente, o que era uma linhagem única de descendência foi substituída por uma série de linhagens que se unem para formar uma gigantesca árvore genealógica. Entre 1925 e 1965, cerca de 100 fósseis hominídeos foram achados e categorizados só na África do Sul. E todos podem ser correlacionados por datação precisa. Algumas espécies são ruas sem saída evolutivas, enquanto outras são parte da linha que conduz aos humanos. Mas um número de humanoides ocupou a Terra ao mesmo tempo, com diversos caminhos rumo ao homem. O único atalho nessa confusão é regredir ainda mais no tempo até a raiz da árvore genealógica humana. Antes que tivéssemos um grande cérebro, bem antes que usássemos fogo e linguagem, antes que fizéssemos ferramentas,
A criatura que todos procuravam marcou o alvorecer da raça humana. De novembro de 1974. Uma equipe norte-americana procurava pelo mais antigo ancestral humano na Terra. E a busca tinha um novo cenário: o extremo norte do Vale da Grande Fenda, na Etiópia. Hoje é possível datar rochas com muita precisão, o que permite escolher com igual precisão onde cavar. Com a nova tecnologia radiométrica, as camadas vulcânicas daqui foram datadas de 3,5 milhões de anos. O líder da equipe era Donald Johanson, estrela em ascensão no mundo da antropologia. Ele sabia que o australopiteco africano de Dart viveu há cerca de 2 milhões de anos. E o Homo habilis de Leakey há mais de 1,5 milhão de anos. Mas estavam em linhagens separadas. Ele acreditava que havia um ancestral comum de 3 milhões de anos. A mesma idade das rochas à sua volta. Johanson andava afastado das escavações por tarefas burocráticas que ocupavam o seu tempo. Mas seu colega Tom Gray voltou da escavação com outras ideias. How's it going? Actually very boring. It's gotta be done sometime. Havia áreas não examinadas distantes da escavação principal. You need a break? I was thinking of taking a hike out to Bed 3. Yeah? You wanna come? I don't know. I gotta finish this. I mean, this is pretty urgent. I gotta do something. A ânsia por cumprir o que se propusera fazer aqui dominou Johanson. Let's go. Ele tomou uma decisão que mudaria a sua vida. Eles se afastaram da escavação para explorar algumas valas isoladas. Mal sabiam estar a poucas centenas de metros da maior descoberta paleontológica da história. Mas ao cair da tarde, pouco tinham a recompensá-los por seus esforços. Depois de horas procurando, a temperatura atingia quase 40 graus. E tudo o que haviam encontrado eram dentes de um cavalo extinto e parte do crânio de um porco. Decidiram voltar ao acampamento. Mas Johanson teve um palpite de que achariam algo em uma vala no caminho de volta. Hey, Tom, this way. Ela já fora revirada antes, em vão. Hey, man, what's up? Mas, nesse dia, algo captara o olhar de Johanson. Come here, Tom. Uma forma na terra que parecia regular demais para uma pedra. You see that? Era o osso fossilizado de um braço. It's a hominid arm. E havia mais. That's hominid too. Partes de um pequeno crânio. Jaw. Pelvis. Arm. Oh my God, this is... Ao todo, uns 50 pedaços de esqueleto fossilizado. Watch your feet. What do we have here, huh? What's going on? I don't know where to stand, man. I know, don't. This is it. This is what we've been looking for. I can't believe it.
Uma ideia incrível lhe ocorreu. E se todas as peças encaixassem? Seriam partes de um esqueleto único e extremamente primitivo? Hey guys! Come on! Come on! Yes! Se Don Johansson estivesse certo, ele encarava o mais completo esqueleto de um ancestral humano já descoberto. Oh my God, this is it. What makes this individual an absolutely spectacular find is that she's so complete. For the first time, we had more than the odd broken bone for one specimen. We had virtually an entire skeleton. What's missing on one side is present on the other side. I mean, it's so rare because these hominids didn't bury their dead. And in normal circumstances, if an individual died, the scavengers would come in, the bones would be dispersed. The mere probability that something is fossilized is extremely small. But to actually go in and find such a beautiful fossil of a complete human ancestor is really a once-in-a-lifetime occurrence. Nas primeiras horas após a descoberta, a magnitude do achado era difícil de conceber. Mas naquela noite, no deserto ventoso, perto de Hadar, Etiópia, a consciência do que haviam realizado começou a ser assimilada. Inspirados por uma música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, o novo fóssil foi batizado Lucy. Lucy! All right. It's Lucy! Lucy! Etiópia, 3,2 milhões de anos atrás. Este é o Australopiteco afarense, Lucy. She put together the pieces of what one of our ancestors at this point in time really looked like. And it was a huge shock because what she looked like was basically a chimpanzee. Lucy era um arborícola de uma terra em mudança. Por 50 milhões de anos, seus ancestrais habitaram as árvores da África. Mas a terra, outrora coberta de florestas, agora cedia espaço para relva e bosques espalhados. Sua dieta básica eram frutos das árvores, como este figo. Mas uma árvore não a sustentaria por muito tempo. E ao contrário de seus ancestrais, ela já não podia saltar para uma árvore vizinha. Era preciso achar outro caminho. Mas Lucy fez algo que nenhum macaco jamais fizera. Ela ficou em pé e caminhou sobre duas pernas. No corpo e na atitude, Lucy era um macaco, desde sua dieta ao cérebro pequeno e habitat. A grande diferença era o seu modo de andar. Isso fazia toda a diferença do mundo. O caminhar ereto é a primeira peça do nosso quebra-cabeças evolutivo. O primeiro passo para tornar-se um ser humano. The initial ancestral change that we see in human evolution is not brain expansion. Interestingly, it's not even stone tools. The first major innovative change that you see in evolution is none of what you would expect to find with humans or humanity, but it's the ability to walk on two legs bipedally. Caminhar em pé determinaria a sobrevivência de Lucy. Ela vivia em constante busca de alimento, o que implicava em achar uma árvore de onde extraí-lo. Ela ficava no chão o mínimo possível, pois sabia ser vulnerável. Lucy não tinha defesa contra leopardos e tigres dente de sabre, exceto o refúgio das árvores.
Mas em pé, ela podia enxergar mais longe do que qualquer ancestral seu. Ao perceber movimento na relva, ela fugia. O que quer que fosse, predador ou não, partira. Mas o equilíbrio de poder entre o predador e sua presa já começou a mudar. O simples ato de caminhar ereto iniciou uma reação em cadeia evolutiva. As mãos ficariam livres para fazer e utilizar armas. E foi o uso de armas que estimulou o crescimento cerebral com a proteína da carne da caça. Mas tudo começou aqui com Lucy. Seria Lucy, por fim, o elo perdido? In a sense, Lucy is a missing link, but they all are missing links. Because without each step in the record, without each missing link, we wouldn't have ourselves today. They're all links of how we've gone from a Lucy to a Tom child, to a habilis, to a Homo erectus. All of these are links leading towards Homo sapiens. Após viajar no tempo mais de 3 milhões de anos, encontramos uma criatura que parecia ter iniciado a linhagem humana. Todavia, Lucy estava muito longe de ser humana. We found the common ancestor of all the things that are human. But at the end of the day, it's a bit empty. Look what we don't find with Lucy. We don't find culture. We don't find the things that make us human. We don't find our humanity. A ciência investigou de novo nossos ancestrais mais recentes. Há 40 mil anos, uma espécie inteligente e bem-sucedida de hominídeo ocupava a Europa. O homem de Neandertal. Teria ele a chave de como nos tornamos finalmente humanos? Há 40 mil anos atrás, caçadores neandertais farejavam uma corça nas florestas da Europa Ocidental. Haviam rastreado a mesma manada por 3 dias. Mas um porco selvagem era uma caça tentadora demais para se resistir. Mas falharam na primeira tentativa e o porco sumiu na relva. Os neandertais planejaram encurralar sua presa. Habilidade para organizar, improvisar planos e se comunicar são aptidões humanas avançadas. A pergunta é: teriam se originado aqui com o Neandertal? Exatamente quão humanos eles eram. Junho de 1996, no Museu da Renânia, Alemanha. O cientista genético Matthias Krings, da Universidade de Munique, está prestes a tentar responder essa pergunta. O curador do museu autorizou Krings a examinar os ossos originais de Neandertal descobertos em 1856, a evidência que iniciou a busca por nossas origens. Eles vestem proteção completa para evitar contaminação genética.
pois Krings não está interessado nos ossos. Ele quer examinar mais a fundo no DNA deles. Sempre foi considerado impossível extrair DNA de uma amostra com mais de 10 mil anos. Agora, eles tentam voltar no tempo 4 vezes essa idade. Para a época do Neandertal. Por muito tempo, cientistas acreditaram que o Neandertal era nosso ancestral mais recente, tornando-se humano em um último salto evolutivo crucial. Sendo assim, ele devia ter um DNA quase idêntico ao nosso. Em Munique, Matthias Krings tinha os 2 grupos de resultados de DNA, Neandertal e homem moderno. Und? Was siehst du? Was sehe ich? Ich habe keine Ahnung, was ich sehe. Das kann doch wohl nicht richtig sein. Entre 2 pessoas deve haver uma média de 8 diferenças no mesmo trecho de DNA. 1, 2, 3, 4. Mas entre as amostras humana e Neandertal, Krings contou cerca de 4 vezes mais variações. Das ist was anderes. Das ist was völlig anderes. Ich habe sowas noch nie gesehen. Mann, bist du dir sicher? Hundertprozentig. Was wir hier sehen, ist eine völlig andere Spezies. O Neandertal, no fim das contas, não foi nosso ancestral. A evolução produziu 2 espécies humanoides distintas ao mesmo tempo. Mais cedo ou mais tarde, elas estariam cara a cara. Enquanto os neandertais tentavam desentocar o porco, outros caçadores chegavam à mesma floresta. Outra espécie humana. E eles ouviram o mesmo porco. At the time Neanderthals went to extinction, we know anatomically modern humans, people like us, had also moved into Europe and were competing with them perhaps for those areas where it was slightly easier to catch the game. Modern humans that have larger group sizes, more efficient tools maybe, they might be just that better at hunting. O plano dos neandertais para encurralar o porco parecia ter falhado. Eles o perderam de vista na vegetação. Mas então ele ressurgiu mais abaixo da colina. Na verdade, os humanos modernos chegaram lá antes. O primeiro encontro entre as 2 espécies humanas quase idênticas foi um tremendo choque. E nessa árdua era glacial só havia lugar para uma delas. Por que fomos nós e não eles os que prevaleceram? A primeira evidência de humanos modernos na Europa data de 40 mil anos. Mas a ocupação neandertal se estende até 150 mil anos atrás. O que eles não sabiam é que eram aparentados. Há 500 mil anos, eles partilhavam um remoto ancestral comum. Um descendente do Homo erectus. De seu lar africano, seus ancestrais migraram por metade do mundo, espalhando-se até o sudeste da Ásia e o norte da Europa. Aqui,
Eles emergiram como o homem de Neandertal. Mas os que ficaram para trás na África evoluíram também. E há 200 mil anos, uma nova espécie surgia. Era o Homo sapiens, o homem moderno. Eles também eram caçadores, mas alguns cientistas sugeriram que eles suplementavam sua dieta com peixe, estimulando o desenvolvimento cerebral. Evidências sugerem que sua cultura desenvolveu-se mais rápido, que seus grupos sociais tornaram-se maiores e mais complexos, e que também migraram devido à superpopulação e à mudança climática. Demorou 150 mil anos para que se espalhassem da África à Europa, e à medida que avançavam rumo norte, sua aparência mudava. Eventualmente alcançaram seus primos perdidos, os neandertais. O continente europeu perdia uma de suas espécies mais antigas e bem-sucedidas. Após 12 gerações, o último Neandertal desapareceria. O mundo seria povoado por uma espécie com melhores armas, melhor organização e maior número. O homem moderno. Pela primeira vez na nossa história evolutiva, estávamos completamente sós. A última espécie hominídea sobrevivente na Terra. 40 mil anos depois, o Homo sapiens colonizaria o mundo todo sem concorrência. Estes, por fim, éramos nós. Fisicamente, o resultado de 3 milhões de anos de mudanças desde Lucy. Mas éramos também em tudo humanos em nossas mentes, e foi isso que nos deu superioridade. The one thing that Neanderthals didn't do that we know that early modern humans did was express themselves artistically. The social systems that humans have, the richness of communication between humans, not just speaking but symbolically, must be part of the success of modern humans. And it may well have given us the edge over Neanderthals and the other species that were here 50,000 years ago. A mesma mente que nos deu vitória sobre nossos rivais faria um dia a pergunta óbvia: de onde eu vim? Por mais de 150 anos, procuramos a resposta a essa pergunta. E cada evidência trouxe uma imagem cada vez mais clara do nosso passado. Mas a busca não terminou. Many people say the more you find, the more there is to find. But I've been in the field long enough to know that almost every year an important discovery is made. I keep telling my students I never give the same lectures twice. I mean, it's a hugely dynamic field. Revelar a nossa evolução tem sido uma aventura formidável que parece destinada a continuar. It leads us to wonder, what else is out there? What else are we going to find? In the next 10, 20 years, as paleontologists explore parts of the world that we haven't gotten to yet, who knows what we're going to find?